Em 1450, a história da arqueologia começou quando um rico comerciante italiano iniciou escavações para encontrar evidências das histórias e mitos passados da antiguidade. Hoje, existem milhares de locais arqueológicos em todo o mundo. Monumentos pré-históricos, cidades e templos de incontáveis culturas foram escavados. Muitas das descobertas confirmaram tradições antigas, mas os esforços dos pesquisadores também trouxeram à tona percepções e surpresas completamente novas. Muitos locais antigos ainda hoje guardam segredos que são misteriosos, chocantes ou únicos. Chavin de Huántar. No Peru, está sendo investigado atualmente um local arqueológico que fica a cerca de 430 quilômetros ao norte da capital de Lima. Novas construções, templos e abóbadas estão constantemente aparecendo no gigantesco complexo da carismática cultura Chavin. Mais recentemente, um sistema de passagem subterrânea recém-descoberto fez manchetes. Sob a antiga cidade de Chavin de Huántar, os pesquisadores encontraram numerosas salas escuras como templos, figuras grotescas, objetos rituais e evidências do consumo de drogas psicodélicas. Segundo os especialistas, as pessoas que viviam nas terras altas dos Andes e na região costeira conheciam numerosos cultos, nos quais as drogas que alteram a mente desempenhavam um certo papel. Presumivelmente, os membros dos cultos foram trancados nas salas escuras para lhes proporcionar uma experiência de entorpecimento particularmente impressionante. Estes ritos podem ser encontrados em todo o mundo. Também nos Himalaias, diz que os yogis e seguidores de várias tradições espirituais se retiraram para cavernas completamente escuras, a fim de se aproximarem de seu próprio espírito e de Deus. Apesar deste conhecimento, hoje só podemos imaginar aproximadamente o que Chavin praticou nestes palácios há cerca de 2.500 anos e em que mundo eles viveram. Tumba egípcia no Grand Canyon. Em março de 1909, exploradores de minerais no Grand Canyon dos Estados Unidos descobriram acidentalmente uma caverna extraordinária. Quando o homem chamado D.E. Kincaid chegou à caverna, ele escalou através de pequenos buracos e se encontrou em um salão onde havia sido colocada uma estátua que, nas palavras de Kincaid, parecia Buda, mas não era Buda. Em outras salas e corredores, Kincaid encontrou paredes de hieróglifos, múmias e mais estátuas de alguma forma que pareciam familiar e, no entanto, bem estranhas. Pouco depois da descoberta, um artigo apareceu no Arizona Gazette, relatando que Kincaid realizaria uma outra expedição liderada por um arqueólogo smithsoniano. Antes, nasceu a lenda do túmulo egípcio no Grand Canyon, que ainda hoje está vivo. Quando jornalistas contemporâneos foram em busca de vestígios de Kincaid, do túmulo e desta cultura até então desconhecida, eles não encontraram nada além do antigo artigo feito no jornal. Alegadamente, D.E. Kincaid nunca existiu, e no Instituto Smithsonian hoje não querem mais saber sobre a existência da história ou de uma missão arqueológica na misteriosa câmara funerária. Caverna Viking. O norte da Europa espera com fatos históricos não menos emocionantes e eventos misteriosos. Na região irlandesa de Kilkenny, várias tribos viking se estabeleceram há mais de 1000 anos. Mas ao contrário da Escandinávia, os vikings irlandeses não eram clãs aliados. Na Irlanda, diz que as tribos lutaram umas contra as outras até a morte. Em 1928, um povo viking dominante partiu de Dublin para destruir todos os assentamentos viking ao longo da costa. Com a aproximação da ameaça, mulheres, crianças e idosos se refugiaram em uma caverna com seus objetos de valor. A Dunmore Cave hoje é uma atração turística popular. Ao entrar na caverna, ninguém no início suspeita da tragédia que ocorreu aqui há mais de 1000 anos. Os vikings, saqueadores e assaltantes, perseguiram os colonos até a caverna, com a intenção de fazer com que as pessoas assustadas a deixassem. Acenderam grandes fogueiras na entrada. A fumaça alcançou todos os cantos da caverna e matou todos os refugiados em poucos minutos. Quando a caverna foi redescoberta, foram encontrados os ossos de cerca de 1000 pessoas. Eles não estavam mais portando objetos de valor e, presumivelmente, tinham sido roubados por seus assassinos após as suas mortes. As pirâmides na Ucrânia. Passamos para o continente europeu, ou seja, vamos para a Ucrânia. Lá, arqueólogos encontraram uma estrutura em forma de pirâmide durante as escavações em 2006. Isto tornaria a pirâmide ucraniana a segunda pirâmide antiga a ser encontrada na Europa depois da pirâmide na Bósnia. A idade da estrutura remonta à Idade do Bronze e foi construída assim há mais de 3.000 anos.
Não apenas a descoberta de uma pirâmide em comum nesta região, mas também a época em que ela foi construída. Naquela época, de acordo com descobertas anteriores, havia apenas tribos nômades semi-selvagens na Europa. Os assentamentos sólidos feitos de pedra já são uma exceção. Uma estrutura tão maciça e complexa como uma pirâmide é como um milagre. Para a construção correta de uma pirâmide, é necessário um conhecimento matemático abrangente. Esta habilidade, por si só, aponta para uma civilização previamente desconhecida e avançada na Europa Oriental. Mas a pirâmide de 60 metros de comprimento e largura compreende com outro fato. Sua construção é semelhante às pirâmides de degraus dos maias e astecas. Também se diz que a pirâmide ucraniana serviu à adoração das divindades solares e também à apresentação de sacrifícios. Caverna Burroughs. Burroughs Cave é um sistema de cavernas alegadamente descoberto em 1982 pelo norte-americano Russell Burroughs, perto do rio Little Wabash, no estado americano de Illinois. Dentro da caverna, semelhante ao Grand Canyon, diz que existia um túmulo semelhante ao túmulo egípcio. As salas estavam repletas de personagens, amuletos de ouro, estátuas e muitas pequenas placas de pedra com símbolos esculpidos. Burroughs publicou algumas fotos do achado, mas a maior parte ele teria vendido no mercado negro e derretido os achados de ouro para transformá-los em dinheiro da maneira mais discreta possível também. As pedras com estranhos desenhos despertaram grande interesse. Algumas das pedras parecem egípcias, outras mostram índios, os penteados dos antigos gregos são reconhecíveis, um estrangeiro com uma estrela de Davi e sobre uma pedra há uma figura parecida com Jesus. Quando Burroughs enfrentou cada vez mais perguntas, diz que ele entrou em colapso pela entrada da caverna com dinamite em 1989 e depois desapareceu. Até hoje, os pesquisadores só podem especular sobre a autenticidade da história. Alguns especialistas suspeitam que a sepultura possa ter sido uma coleção relativamente recente de um fã de antiguidades. As pedras, muito provavelmente, não são antigas, mas foram criadas pelo próprio dono original dos objetos de valor. Se houver realmente um local de enterro em Burroughs Cave, é totalmente desconhecido. Coleção do Padre Crespi. Estamos mantendo uma coleção em comum nesta lista de lugares históricos misteriosos. Na selva do Equador, vivia um padre que deixou para trás uma coleção extremamente perturbadora de artefatos históricos após sua morte nos anos 70. Carlos Crespi Croce, ou Padre Crespi, era da Itália e veio para a América do Sul como clérigo na década de 1920. Padre Crespi tinha um ponto fraco pela arqueologia e uma relação particularmente próxima com seus protegidos. Ele recebeu inúmeros presentes caros de pessoas da cidade, bem como de tribos indígenas no decorrer de seu trabalho. Ao longo de mais de 50 anos, cerca de 50 mil artefatos foram acumulados. Além de pastilhas de ouro e prata de valor imensurável, estranhas pastilhas com desenhos em pirâmide, bem como artefatos de metal, estavam na posse do patrono. Algumas das descobertas apontam para lendas antigas, como a existência de uma biblioteca de metais subterrâneos. Outros nunca poderiam ser atribuídos a uma cultura conhecida por especialistas. Como as peças só foram examinadas após a morte de Crespi, hoje não é mais possível rastrear onde o padre as conseguiu. A única coisa que está clara neste caso é que os artefatos são totalmente genuínos. Rastros das Pedras Azuis de Stonehenge. Stonehenge, no Reino Unido, é um dos lugares místicos mais famosos e, embora tenha sido estudado em profundidade tantas vezes, este monumento único tem sempre surpresas guardadas. Os pesquisadores sabem há muito tempo que as pessoas que construíram a formação, há 4.500 anos, devem ter transportado as gigantescas pedras azuis ao longo de 25 quilômetros. Durante muito tempo foi um mistério. Os extraterrestres ajudaram os humanos com esta façanha incomum de construção? Ou foi algo mais que tornou este esforço possível? Na primavera de 2022, os pesquisadores finalmente encontraram as pistas há muito procuradas sob as antigas estradas romanas na Grã-Bretanha. Entre as estradas de pedra, que têm cerca de 2.000 anos, há vestígios de pedras azuis. Os pesquisadores concluíram que os romanos construíram suas estradas sobre os antigos rastros das pedras. Apesar destas novas descobertas, permanece um mistério como as pessoas foram capazes de moer pedras pesando até 4 toneladas, 25 quilômetros acima da terra vazia, e por que o fizeram. E este mistério, pelo visto, ainda vai perdurar muito tempo. Capital dos Hunos.
Os hunos eram um intrépido povo equestre que se diz ter vivido nomadicamente entre a Mongólia e a Europa. Conhecido por ser extremamente brutal, o povo invadia regularmente a Europa a partir do século IV d.C., contribuindo, entre outras coisas, para o fim do Império Romano Ocidental. Há muito se supõe que os hunos nunca fundaram cidades ou habitaram em casas estáveis. Até hoje, na China, a cidade histórica de Tongguancheng forneceu provas de que os antigos cavaleiros chineses do povo Xiongnu, que lá viviam, eram idênticos aos hunos. Descobertas recentes provam que a cidade, que tinha até 10 mil habitantes em seu apogeu, era o centro cultural dos hunos. Sepultura Fuhao. Ficamos na China e observamos o trabalho de uma mulher que teria sido chamada de bruxa ou feiticeira na Europa. Fuhao foi a esposa do 22º rei da dinastia Shang, um líder militar de grande sucesso e uma alta sacerdotisa. Por volta de 1300 a.C., a mulher liderou com sucesso os soldados de seu marido em várias batalhas contra reinos hostis. Segundo a tradição, ela usou suas habilidades mágicas e clarividentes para derrotar seus inimigos de forma devastadora. Fuhao não só era extremamente hábil na guerra, como também não era exatamente reticente em lidar com os inimigos de seu povo. Diz que a senhora resoluta usou as cabeças dos soldados inimigos para cerimônias mágicas e, às vezes, ela simplesmente ferveu os oponentes capturados vivos em água quente para fazer uma mistura mágica. Em sua tumba de 5 metros de comprimento, 3,5 metros de largura e 1,30 metro de profundidade, os arqueólogos encontraram inúmeros artefatos. Além de 468 figuras mágicas de bronze, 755 figuras de jade, incontáveis ossos de oráculo, espelhos, conchas, arcas do tesouro e ouro, a rainha levou consigo uma considerável coleção de facas e instrumentos de tortura para o túmulo. Isto nos leva ao fim aqui desta lista de lugares antigos, misteriosos e secretos. E como sempre, a gente gostaria de saber o que você curtiu aí no vídeo e qual dos lugares que te despertou interesse em particular. Então imagine que você pudesse viajar para um desses lugares em uma máquina do tempo, qual que você visitaria? A gente aguarda aí o seu comentário e a gente se fala sempre aqui no Mundos Escondidos. Até o próximo vídeo. Tchau!